A arte de ganhar dinheiro. As regras de ouro. Não pode economizar. Nisso que eu tô te falando aqui agora, não se pode economizar. Se você economizar nisso que eu vou te falar aqui agora, você vai pavimentar a sua vida para não ter sucesso. Quem disse isso não foi eu, quem disse isso foi o Peter Barnum, que escreveu esse livro, A Arte de Ganhar Dinheiro, As Regras de Ouro. Ele escreveu esse livro há mais de 140 anos atrás, quando não existia o coach, não existia a profissão como popularmente hoje se conhece como coach. E ele escreveu um livro direto e reto com as regras de ouro aqui. E essa aqui é uma série que eu tô gravando aqui no canal, que ele já tá no 6º episódio. Já é o 6º capítulo, e eu já gravei a introdução e o capítulo 1 ao capítulo 5. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição os links para você poder ver os vídeos anteriores. E se você não quiser perder os próximos vídeos, já se inscreve no canal. E vamos fazer um combinado aqui? Deixa aqui nos comentários se você concorda ou você discorda com ele, beleza? E o que ele está falando aqui que não pode economizar? Ele está falando aqui que não pode economizar nas ferramentas de trabalho. E ele começa falando aqui no livro, né? Os homens, ao contratar funcionários, devem ter o cuidado de obter o melhor. Entenda, não se pode ter ferramentas boas demais para se trabalhar, e não há nenhuma ferramenta na qual se deve ser tão particular como ferramentas vivas. Se você conseguir uma boa, é melhor mantê-la do que continuar trocando. Ele aprende algo todos os dias e você é beneficiado pela experiência que ele adquire. Então, uma coisa aqui que ele está falando, né, em relação a ferramentas, e lembrando, né, isso aqui, esse livro foi escrito há mais de 140 anos atrás. Então, o trabalho era um trabalho muito manual. Era um processo de trabalho realmente extremamente manual. Então, tudo que você precisava fazer, você precisava contratar alguém para poder executar. Não tinha ferramentas, não tinha eletricidade. Eu acho que provavelmente nessa época não tinha ferramentas elétricas para você poder comprar, né? E hoje a gente consegue trabalhar com muitas ferramentas. E uma coisa que realmente, assim, e eu concordo bastante com ele, é que não pode economizar em ferramentas. Por exemplo, qual que é a minha ferramenta de trabalho? A minha ferramenta de trabalho é o computador. É o meu conhecimento primeiro e depois o computador. Então eu sempre procuro ter um computador ponta de linha para eu poder trabalhar. Eu sempre procuro ter o melhor computador para eu poder trabalhar. E isso eu senti antes de ler o livro, quando eu troquei meu computador, que eu usava um computador muito antigo, que ele tinha Linux nele, e passei para o Mac. Quando eu passei para o Mac, na verdade, eu senti a diferença quando eu passei do Windows para o Linux, que minha vida deu uma melhorada assim substancialmente, porque o Windows dava muito problema, dava muito pau. E eu passei do Windows, do Linux para o Mac. Quando eu passei do Linux para o Mac, aí eu senti uma diferença gigantesca. Por quê? Era um computador mais novo, um computador com uma performance muito melhor, e com isso, a cada vez que eu tenho oportunidade de trocar o computador por um computador melhor, para poder prestar melhor serviço, eu faço isso. Então, realmente dá uma diferença muito grande você ter a ferramenta ideal para você poder trabalhar, né? E aqui no caso, ele fala muito sobre a ferramenta ser humano, né? Que vai contratar o ser humano para poder fazer um trabalho. E aqui ele fala que não se deve economizar, né, quando você vai contratar uma pessoa, que ela deve ser uma pessoa boa para poder trabalhar, né? Então, esse aspecto é bem importante, né? E aqui ele continua, né? Se à medida que ele se torna mais valioso, exige um aumento exorbitante do salário, supondo que você não possa passar sem ele, deixe-o ir. Isso aqui é bem importante, né? Bem interessante. Que ele está falando aqui que você deve contratar uma pessoa boa. Mas se ela estiver exigindo um salário exorbitante, você tem que deixar essa pessoa aí, porque ela, aqui no caso, ele deve estar pensando, né, que a pessoa está se achando demais, né? Sempre que tem um tal funcionário, sempre o dispenso. Primeiro, para convencê-lo que o lugar pode ser preenchido, e segundo, porque ele não serve de nada se ele acha que é insubstituível e não pode ser dispensado. Então, aqui ele fala, né, que se você tem um funcionário que ele acha que a empresa vai quebrar se ele sair, você deve mandar esse funcionário embora. Porque ele está se achando demais, né, aqui no caso. Então, eu separei um vídeo aqui pra gente poder ver, vou colocar aqui, que tá falando especificamente sobre isso também. Vou colocar aqui na câmera de React.
E isso é legal, porque gente inteligente, que pensa diferente, junta, nós vamos ampliar nossa capacidade de sabedoria. Sim. E aí vai ser super legal. Você é um cara que tá ligado hoje, por exemplo, em negócio. O que você é mais ligado? Você é mais ligado em negócio? Você é mais ligado num talento? Você fala, puta, esse cara é diferente, meu. Cara, essa mulher é diferente. Pô, deixa eu trazer aqui, deixa eu entender um pouco. Quais são as coisas que você fica com a antena ligada? Não tem como você separar o talento do negócio. Até porque é tão difícil achar. Eu ainda acho que a persistência, às vezes, ela é melhor que o talento. Porque às vezes você tem um talentoso preguiçoso. Certo. Mas se você quer fazer negócio dentro de uma empresa, você sempre tem que estar olhando quem são as pessoas que você quer trazer. Às vezes eu conheço uma pessoa, ela nunca trabalhou comigo, e fala, rapaz, mas esse cara encaixa para mim. O dia que eu tiver essa oportunidade nessa área, eu quero esse cara comigo. Sim. Eu tenho uns 4 na minha mente que nunca trabalharam comigo e que eu conheci recente, do perfil que eu gosto, que eu falo assim, na hora que eu tiver essa vaga... Por exemplo, hoje eu estou negociando com uma outra empresa, já é uma empresa muito grande, mas no Brasil ela vai começar. Tá. Para fazer o start dela aqui. Não é uma startup, porque já é uma empresa grande. Eu já tenho na cabeça o cara de operações. Já tenho o financeiro. Aqui, ó. Esses dois. Mas aí você arranca os caras de onde eles estão. Não interessa, eu vou lá e pago a proposta. Não economiza no capital intelectual, não, cara. Opa. Quem quer comer filé tem que pagar filé. Você não come filé e pagar alcatra. Não se economiza no capital intelectual. Isso é lei da vida. O medíocre ele quer ter o melhor do lado dele, ele quer pagar pouco. Exato. Querido, divide riqueza para não reclamar de pobreza. Divide conhecimento para não morrer na imensidão da estupidez. Olha essa situação que aconteceu comigo. Uma vez eu fui numa viagem, até em 2023. Esse aqui é um ponto muito interessante que ele fala, né? Sobre dividir riqueza, né? E realmente esse ponto é bem importante, porque às vezes você vê uma pessoa indo embora porque a empresa não quer pagar pelo que ela merece receber, né? Muitas vezes a empresa não tem realmente condição, ou a pessoa acha que quer receber demais, né? Mas eu já vi muitas empresas dispensarem pessoas boas por motivos tão bobos, sabe? E isso é muito importante. Essa empresa em específico, ela acabou diminuindo o tamanho dela pela metade quando ela perdeu os funcionários que executavam o processo. E ficou só os funcionários que babavam ovo, né? Então isso é bem importante o que ele falou aqui. O livro continua aqui, né? Um elemento importante em um funcionário é o cérebro. Um funcionário que oferece os seus serviços dizendo: eu tenho um par de mãos e os meus dedos pensam, isso é bom. Diz o empreendedor. Um homem que parece e diz, ele tem 2 dedos que pensam, isso é melhor. Mas um terceiro chama e ele diz, todos os meus dedos e polegares pensam, isso é melhor ainda. Finalmente o outro entra e diz, eu tenho um cérebro que pensa e penso em tudo. Eu sou um homem que pensa, assim como eu trabalho. Assim é o homem que eu quero, diz o patrão encantado, né? Então aqui ele tá falando sobre o pensamento, né? A pessoa que pensa, a pessoa que raciocina, a pessoa que estuda, a pessoa que corre atrás, ela sempre vai ter ali uma oportunidade de emprego, né? A gente sabe que antigamente as coisas eram muito mais difíceis, né? De se obter conhecimento. Hoje, com o celular, você adquire aí uma gama de conhecimento gigantesca para poder conseguir aplicar, para poder se desenvolver, né? Então hoje eu acredito que as coisas estão mais fáceis que antigamente, né? E aí que ele continua, aqueles homens que têm um cérebro e experiência são, portanto, os mais valiosos e não devem ser facilmente afastados. É melhor para eles, assim como para você mesmo, mantê-los, de tempos em tempos, criar um aumento de salário razoável, né? O que ele está falando aqui? Para poder valorizar realmente as pessoas que pensam, as pessoas que têm ali conhecimento, e manter essas pessoas próximas, porque realmente é difícil você ter uma pessoa que pensa, que executa, que tá ali pensando no seu negócio, né? A gente encontra a maioria das pessoas fazedoras, né? E as pessoas, muitas vezes, assim, que eu vejo, né? Agora, essa é uma opinião minha, né? Muitas pessoas, às vezes, querem pular degraus, né? Então, ela não quer ser contratada para poder ganhar, às vezes, um pouco menos, adquirir experiência para poder evoluir. Às vezes ela quer já ganhar muito, né? E aqui o que ele tá falando é que mesmo que a pessoa pense, se ela se achar demais e querer receber um salário maior do que o que ela realmente merece,
a empresa deve dispensar, né? Isso é um negócio muito sério. Agora, se você tá sempre correndo atrás, ainda mais a gente que cresceu, a gente que nasceu, né? E cresceu, assim, sem muita riqueza, né? Sem ser um herdeiro, sem nascer com berço de ouro. Realmente a gente tem que correr atrás, a gente não pode ficar dependendo de governo, a gente não pode ficar dependendo das coisas, a gente tem que correr atrás. E o que a gente tem que a gente pode evoluir, né? É a nossa capacidade de pensamento, é a nossa capacidade de raciocínio. E tudo isso tem a ver até com um vídeo passado, né? Que é o do Clóvis de Barros, que eu passei aqui do Clóvis de Barros, que ele fala do bril, né? Que é o negócio de você sentar na cadeira e você evoluir a sua capacidade de pensamento, evoluir o seu raciocínio, né? E aqui ele tá falando que muitas pessoas, né? Não têm o desejo de empreender, não querem empreender, né? Mas querem ter um bom emprego, né? E para isso também, ter um bom emprego, é preciso estar sempre evoluindo, estar sempre correndo atrás de conhecimento. Porque também uma coisa assim que é muito ruim, isso aqui também é uma opinião minha, né? Uma coisa que é muito ruim é o fato de você, às vezes, trabalhar num lugar que você não quer ficar lá mais. Um lugar que você se sente que tá indo realmente pro abatedouro todas as vezes que você tá indo trabalhar. Isso é muito ruim. Se você tiver conhecimento, se você tiver... assim, é óbvio que são vários fatores, acredito também que você tem que contar com sorte, mas se você tiver conhecimento, tiver ali tiver um marketing, né, um conhecimento em redes sociais também, um conhecimento em YouTube, um conhecimento em produção de conteúdo, e tiver o conhecimento naquela profissão que você vai exercer, é muito difícil que você fique sem emprego ou você fique realmente em situação de miséria, né, assim, em situação de realmente não ter condição de alguma coisa, né. É óbvio que seguindo ali todos os passo a passos que estão sendo falados nesse livro, né? Desde a introdução, quando ele fala muito sobre... Eu não vou falar não, vou deixar aqui o link para você poder ver, mas até chegar a esse ponto realmente, e você às vezes não quer realmente empreender, o conhecimento é importante e o conhecimento te mantém numa posição não de submissão, né? Mas uma posição de poder escolher onde é que você quer, e eu acho que isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, onde que o conhecimento ele tá muito fácil para você adquirir, mas nem todas as pessoas querem ter esse conhecimento, né? E é isso, gente. O que você acha? Escreve aqui nos comentários o que você acha. Siga o canal. Quando eu tô gravando esse vídeo aqui, tá faltando 2 ou 3 pessoas pra gente poder chegar a 60 inscritos no canal. Então se inscreve, ajuda a gente a bater essa meta aí dos primeiros 100 inscritos no canal. E é isso aí. Brigadão e até a próxima.